Oi pessoal, e bora para mais um vídeo? E já estão pensando nas receitas lucrativas do fim de ano para o seu cardápio ficar completo ou então você deixar a sua mesa linda? Pensando nisso, eu venho compartilhar com vocês Bolotone Gourmet. Bolotone por aqui sempre foi o carro-chefe e por que não melhorar essa receita? E no sabor gourmet eu trago leite ninho com Nutella, o tradicional de frutas e goiabada, que também fica uma delícia. E eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês, que você também possa lucrar bastante. Se for, compartilhe muito para mais pessoas e também deixe o seu comentário, que é a parte que eu mais gosto. E fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de margarina sem sal, precisa ter 80% de lipídios e estar em ponto de pomada. E se for da sua preferência, pode sim utilizar manteiga. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar refinado, já está peneirado e com uma pitadinha de sal. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. No vídeo as medidas vão estar disponíveis em xícaras e na descrição por gramas. Vou colocar a margarina e o açúcar para bater até que forme um creminho e sempre que houver necessidade eu paro para limpar a minha tigela. Aqui já formou o meu creminho, vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou acrescentar os meus ovos um a um. Aqui são 4 ovos grandes e eles estão em temperatura ambiente, todos os ingredientes aqui para minha massa desenvolver melhor. Coloquei os meus ovos um a um, vou dar uma limpadinha ali na minha tigela e vou colocar para bater na potência máxima, mais ou menos aqui 2 minutinhos. Essa massa você consegue sim preparar na batedeira de mão se você não tiver a planetária. Você só aumenta o tempo aqui do batimento. E aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, já está peneirada. Nessa farinha eu estou colocando 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de fermento químico. Vou misturar aqui tudo muito bem e vou reservar. Ah, gente, aqui se acontecer de talhar quando você colocar os ovos e o leite, isso é normal, tá? Continua a sua receita que vai dar tudo certo. Isso acontece por conta da gordura da margarina e os líquidos. Aqui a minha deu uma pequena talhadinha, mas às vezes talha mais. Mas não se preocupa, no final dá tudo certo, porque a farinha de trigo corrige isso. Aqui já deu os 2 minutinhos do batimento, coloquei a minha batedeira na potência 1 e vou intercalar com 260 ml de leite, esse é o leite integral, e também está em temperatura ambiente, com todos os meus secos. Lembrando que aqui é só misturar sem bater até que fique uma massa bem homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo, fica uma massa linda. Colocando todos os meus secos, eu vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Até que fique uma massa linda assim. Gente, aqui, essa massa precisa ter essa estrutura para sustentar aí o que a gente vai adicionar. E justamente por isso que a base dela aqui é margarina ou manteiga, porque é uma massa que tem mais estrutura e as nossas gotinhas de chocolate, as frutinhas não irem para o fundo da nossa massa. Agora eu vou saborizar essa massa com raspas de uma laranja e 1 colher de sopa de essência de panetone. Misturo novamente com a ajuda do batedor Globo. E aqui, gente, sobre as raspas da laranja, se você não quiser utilizar, não tem problema, mas ela dá bastante sabor. E também, quando você for tirar a raspa, nunca chega naquela parte branca da laranja, senão pode amargar a sua massa. Pega ali só superficialmente mesmo da laranja. E aqui eu vou utilizar 200 gramas de gotinhas forneáveis e como esse vai ser gourmet, eu vou utilizar no sabor de avelã as gotinhas. Essas gotinhas aqui, gente, ela é de cobertura fracionada, mas é muito gostosa. Ou então você utilize aí as gotinhas de chocolate da sua preferência, só precisa ser forneáveis. Ou então pedacinho de chocolate mesmo também dá certo. Vou colocar essas gotinhas na minha massa aos poucos. E aqui eu não preciso passar essas gotinhas na farinha de trigo, porque ela não tem umidade nenhuma, então não vai passar nada para minha massa. Mas outras eu preciso sim passar na farinha de trigo, já mostro para vocês.
e coloco aos poucos para eu conseguir distribuir bem. E, gente, já peço desculpa que a minha câmera aqui em alguns momentos ficou chacoalhando. E quem acompanha o canal já deve conhecer essa massa, já deve ter lucrado muito com ela. Já tem vídeo aqui eu trazendo esses bolotones para vocês também em forma de fácil venda. Vou deixar o link aqui na descrição. E para quem me perguntou, sim, aqui é uma receita minha, eu adaptei essa receita em cima de uma outra receita que era de bolo inglês. Aí eu fui dando meu toque, deixando do meu gosto e do gosto do meu público. E essa massa vai me render 3 bolinhos na forma 16. Vou deixar a medida certinha para vocês aqui na tela. E como é de gotinhas de chocolate, essa primeira, eu vou passar bastante desmoldante para depois eu desenformar. E também tem um segredinho aí no desenforme, já falo para vocês. Ou então você unta muito bem aí do modo tradicional e de preferência utilize margarina de 80% lipídios. E para massa também, como eu falei para vocês, tem que ser 80% lipídios, porque é a que se aproxima mais da manteiga, que é as gorduras. Eu gosto muito da Doriana. Às vezes você encontra na embalagem 80% gordura e não lipídios. Aqui eu vou distribuir em cada forminha 500 gramas de massa. Ou então essa receita você pode preparar em uma forma grande também, que vai dar certo. E essa receita você pode aumentar, diminuir conforme a sua necessidade. Aqui já distribuí nas 3 forminhas. Agora eu vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. E eu asso esses bolinhos aqui por 35 minutos. E essa massa demora um pouquinho mais para assar mesmo pela quantidade de gordura. E para preparar dos outros sabores, aqui eu fiz outra massa, já dividi ela, saborizei também ali com as raspinhas de laranja. Aqui eu tenho meia xícara das frutinhas, que é a uva passas e as frutas cristalizadas, mas aí é da sua preferência. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo, essa tem um pouquinho de umidade, então eu coloco e tiro totalmente o excesso. E aqui, como eu dividi a minha massa para fazer de cada sabor, eu dividi também as frutinhas. A medida eu vou deixar na descrição e se você for fazer a receita inteira, você multiplica por 3. Mas lembrando que tem outro vídeo aqui no canal completinho para vocês. E a mesma coisa eu fiz com a goiabada. Ali também eu tenho meia xícara. Ela já estava com um pouquinho de farinha de trigo, porque eu vou passando ela na farinha para cortar assim em cubinhos. Também utilizei meia xícara, passei na farinha, vou retirar o excesso. Aqui, como eu dividi a massa em 3, um eu fiz de frutas, um de gotinhas normal, sem ser no sabor avelã, e esse de goiabada. E para assar ao mesmo tempo e a mesma temperatura do forno. E para a cobertura, eu vou utilizar uma caixinha e meia de leite condensado. E aqui no meu leite condensado, eu já vou acrescentar uma colher e meia de farinha de trigo e meia xícara de leite em pó. A farinha é o meu espessante, se você não quiser pode dispensar, só o tempo aí do cozimento vai aumentar um pouquinho. E aqui eu estou utilizando o leite ninho, porque o meu bolo leva esse nome. Já coloco no leite condensado, porque é mais fácil de dissolver os dois. Vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo. E vou acrescentar uma caixinha e meia de creme de leite. Aqui tudo com o fogo desligado, tá, gente? Dou uma leve misturada e vou acrescentar 350 ml de leite integral. Misturei tudo muito bem, aí sim eu levo para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. Aqui vai ser uma cobertura, então eu não vou cozinhar muito tempo, porque eu preciso dela mais fluida. Mas lembrando que aqui eu tenho que cozinhar no mínimo 3 minutos, por conta da farinha de trigo, para não ficar gosto. E aqui, para eu dar o ponto nessa cobertura, eu sempre utilizo esse método aqui. Eu coloco no canto da minha panela, que não está bom. Tá vendo que ele escorre totalmente, ele não para nem um pouquinho ali no canto da minha panela. Aqui começou a cozinhar. Aqui, para mim, dá 4 minutos depois que começa a borbulha. E o ponto vai ser esse, que é ponto de gotas. Eu coloco a minha cobertura ali no canto da panela. Olha como ela escorre devagar em pontinhos de gotas. E não sai todo da minha panela. No começo, vocês podem reparar que ele escorre todo, não fica ali no canto da minha panela.
aqui já está o ideal para eu cobrir meus bolos. E você pode utilizar essa cobertura também em vários caseirinhos. Vou dividir essa cobertura e uma parte eu vou colocar a mais, que é essa daqui de leite ninho que eu estou mexendo. Por que eu coloquei a mais? Porque a outra eu vou saborizar de Nutella, então vou colocar mais coisas, então vai me render basicamente aqui a mesma coisa. Não pesei, dividi a olho. E uma dica aqui, se você quiser saborizar também essa de leite ninho com um toque aí de chocolate branco, você pode utilizar esses dois recheios também para preparar tipo Kinder Bueno. E para saborizar aqui de chocolate e Nutella, ainda quente, eu vou colocar o meu chocolate, aqui é chocolate nobre, tá, gente? Tá em gotinhas assim, mas é o chocolate nobre, para esse sabor precisa. E utilizei aqui no sabor blend. Ali eu tenho 50 gramas do chocolate nobre e 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. E 2 colheres bem cheias de Nutella. Feito isso, vou misturar aqui tudo muito bem, até que fique homogêneo. Também vou pegar meu fouetzinho, que fica melhor para dissolver esses gruminhos de chocolate. E aqui, gente, se você quer somente uma cobertura de chocolate, eu não quero trabalhar com a Nutella, é só retirar. Você pode utilizar essa cobertura somente de chocolate, sim. Misturei tudo muito bem até que fique assim. E, gente, aqui é uma cobertura maravilhosa. Além de saborosa, esse brilho que está aqui na cobertura continua até depois de frio. E essas coberturas eu preciso utilizar morna, mas não quente, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela esfriar totalmente e depois eu vou aquecendo no micro-ondas. Porque eu não tive já tempo de utilizar. Caso você tenha, deixa ela ficar morninha e já vai utilizando. Aqui os meus bolotones já assaram e para eu desenformar, gente, eu não posso deixar esfriar totalmente. Principalmente aqui o de chocolate e de goiabada, porque eles grudam um pouquinho ali no fundinho da forma. É normal. Então, assim que você consegue encostar na sua forma sem se queimar, você desenforma. Olha o fundinho ali do meu bolotone como que fica. É isso que prende, aí você não consegue desenformar. Por isso que no bolotone de chocolate eu unto mais ainda a minha forma. E aqui eu passo uma faquinha sem serra por toda a lateral, só para garantir também, por conta das gotinhas. E para decoração, eu utilizo essa parte aqui que está as gotinhas. A minha cobertura cobre tudo isso. Caso você não utilize cobertura, é só você deixar do outro lado que não aparece. Aqui são os outros sabores, o de goiabada, de frutas e de chocolate tradicional. Vou desenformar o de goiabada e o de frutas para mostrar para vocês como que fica. Ó, o de goiabada também pega um pouquinho. E o de frutas é o que sempre fica perfeitinho. Aqui as minhas coberturas já esfriaram totalmente, porque como eu falei para vocês, não tive o tempo já de preparar e utilizar, porque eu tenho que utilizar ela morna. Mas é até bom, porque assim eu mostro para vocês que também tem a possibilidade de você antecipar aqui etapas para esse bolotone. E olha por que eu tenho que trabalhar com ela morna, ó o ponto dela depois de fria. Aqui no meu bolo, esse ponto está perfeito, mas para eu fazer os trabalhinhos ali em cima, eu preciso dela mais maleável. Vou aquecer no meu micro-ondas por 1 minuto cada cobertura. E vou colocar a cobertura no meu bolo com a ajuda da colher. Esses trabalhinhos aqui eu vou puxar pra dentro e esse bolo vai ser de leite ninho com Nutella. Como a cobertura aqui tá no ponto perfeito para eu modelar, gente, aqui é simplesmente colocar a colher, fazer os movimentos ali que você quer. Cada batidinha ali vai ficar um movimento diferente. E esse eu vou fazer um lado de leite ninho e o outro lado do creme de Nutella. Nesse primeiro aqui, eu aqueci um pouquinho a mais a minha cobertura, não tem problema aqui. Aqui é só deixar ela esfriar, que ela volta no ponto que eu preciso. Tá vendo que ela escorre muito mais rápido do que a cobertura de leite ninho? Fiz o mesmo trabalhinho ali e tá vendo, gente? Eu já cobri todas aquelas imperfeições que as gotinhas deixam. E vou completar o meio do meu bolo com os 2 recheios. Vou colocar morango aqui também. E aqui, gente, eu só tô passando sugestões para vocês, tá? Trabalhe aí conforme a sua necessidade, a sua demanda de encomendas.
e o que for melhor para sua realidade. Aqui eu gosto sempre de deixar mais sugestões. E depois eu completo o meio ali utilizando os 2 recheios também. Esse eu vou finalizar com granulê que eu passei no pó dourado. Depois eu vou mostrar para vocês qual é. E, gente, aqui eu caprichei nesses granulês e depois o efeito, quando a gente corta, fica lindo. E vou finalizar com morangos, aqui já estão higienizados, aqui só na parte de cima eu utilizo o talinho verde, na parte de dentro não, e também vou colocar raspinhas de chocolate. Aqui estou utilizando raspas de chocolate nobre, os 2. Já tem vídeo aqui no canal como eu preparo essas raspas, vou deixar aqui na descrição. O próximo eu vou cobrir da mesma forma, utilizando a colher. Feito isso, aqui no meio do meu bolo, eu completei todinho com o creme de Nutella. Só o creme, tá, gente? E vou finalizar com o creme de leite ninho. Aqui eu vou colocar somente um pouquinho dos granulês que eu tingi de dourado, porque depois esse eu vou finalizar com brigadeiros branco. Vou colocar também morango em volta e também raspas de chocolate. Aqui somente raspas ao leite para dar o contraste aqui com a minha cobertura branca. E olha como já fica lindo mesmo sem toda a finalização. O próximo eu vou finalizar com o pote de Nutella, isso mesmo, gente, com o potinho de Nutella de 140 gramas. Para não ficar dúvida, às vezes eu falo e algumas pessoas não entendem, eu preciso higienizar totalmente esse meu potinho com álcool 70. Higienizo muito bem para depois eu colocar em cima do meu bolo. E para esse que eu vou colocar o pote de Nutella em cima, faço a mesma decoração, só que esse eu puxo a minha cobertura para fora, porque eu quero deixar as gotinhas um pouquinho a mais ali na minha bandejinha. Na verdade, eu fiz em um disco de isopor, não coloquei na bandeja para vendas, para ficar mais visível aqui, também melhor para foto. E estão percebendo que aqui eu tô colocando um pouquinho menos, porque vai ser aonde eu vou colocar o meu potinho de Nutella. Marquei ali, já vi que vai dar o tamanho certinho, aí eu vou colocando mais cobertura, porque eu quero bastante aqui em cima. Essa embalagem que eu estou utilizando é da Galvanotec AG32. Para esse bolinho aqui, precisa ser com a tampa alta, por conta do pote de Nutella, já mostro para vocês. Os outros não, pode ser com a tampa média. E tá vendo ali, gente, o caimento desse eu quero que fique mais, por isso que eu tô puxando pra fora e não puxei pra dentro que nem os outros. Depois, como eu fiz com os outros, vou colocar bastante recheio dentro dele, só que esse eu vou utilizar de leite ninho. Esse eu chamo de Nutella com ninho, porque o meu creme de Nutella aparece mais. E o qual o creme de leite ninho aparece mais, eu chamo de ninho com Nutella. Enquanto eu finalizo essa decoração, eu já vou falar para vocês do custo dessa receita. O custo dessa minha receita foi de R$ 30,23, só os ingredientes. Vou deixar passando aqui na tela para vocês. Esse bolo gourmet eu vou vender por R$ 37,00. A minha embalagem ali foi um pouco mais barato, mas eu preciso considerar a minha etiqueta. R$ 37,00 são dos gourmets, tá, gente? Os simples são mais baratos, aí cada um tem que fazer seu cálculo em cima do seu gasto. E com o pote de Nutella em cima, eu vou cobrar R$ 47,00. Esse pote de Nutella me custou R$ 8,99, mas aí eu já vou arredondar. E lembrando que cada um tem que fazer seus cálculos, esse preço é em cima do meu custo. E aqui, gente, eu contei tudo, os morangos de cima, o brigadeiro e a raspa de chocolate. E vocês viram ali que o miolinho desse bolo eu não encho tanto para dar certinho do pote de Nutella. E a Nutella aqui eu sempre deixo em temperatura ambiente para eu conseguir dar uma amolecidinha nela, para ficar esse efeito tipo caidinho no bolo mesmo. E para finalizar esse, coloquei os morangos, brigadeiro branco ali do outro ladinho. E ali, gente, tem um moranguinho que tá sem o talinho verde, depois eu vou tirar ele. E aqui, como eu falei para vocês, para esse precisa ser a tampa alta, tá? Os outros não, pode ser a tampa média, mas na mesma bandeja. Ali a minha bandeja tava um pouquinho molhada ainda, porque eu tinha acabado de lavar, por isso que tá esse visual. Aqui eu vou trocar o meu morango, que tava sem o talinho verde, porque eu quero deixar todos iguais.
E, gente, sobre validade. Aqui, como é um bolo feito com margarina, a validade não é muito longa. Bolos feitos com óleo, a validade é melhor. Então, uma dica se você tiver uma produção grande. Faça aí as massas, deixa ele bem fechadinho mesmo, de preferência na geladeira. E faz a decoração somente próximo da hora da entrega. A validade da massa eu dou sempre de 3 dias, dura mais, mas eu prefiro essa validade, 3 dias em temperatura ambiente. Caso você deixe na geladeira para durar um pouquinho mais, tira sempre um pouquinho antes para entregar para o seu cliente, tá? Porque aqui a base é margarina, então ela pode estar um pouquinho mais firme. Com a cobertura, eu dou de 1 dia apenas em temperatura ambiente, então é bem melhor colocar a cobertura somente na hora da entrega. Essa validade, gente, eu dou de acordo com o clima aqui aonde eu moro. Então, sempre faço o teste aí no seu clima. E, gente, ali eu tava mostrando aquelas frutinhas porque eu comprei essa em casa de doce e eu achei ela mais hidratada do que aquela que a gente compra em mercado na bandejinha. Por isso que eu estava mostrando para vocês. Esse de frutas, eu finalizei com as cerejas e somente com as frutinhas. E ali o granulê que eu tingi de dourado. Esse eu coloquei também recheio no meio. O granulê que eu utilizei foi esse aqui, ele vem branquinho e depois é só utilizar o pozinho de decoração para tingir. Coloco um pouquinho no saquinho e misturo, tá pronto. Ah, eu também gosto de passar em um outro potinho para tirar o excesso do pó. O de goiabada, eu peguei um pouco de goiabada, derreti com um pouquinho de água no micro-ondas e deixei ela molinha assim para cobrir meu bolo. E, gente, podem até achar estranho, mas eu troco o de chocolate com aquele pote de Nutella em cima por esse de goiabada, fica muito bom. Eu prefiro as frutas. E você? E é claro que eu peguei o de goiabada para mim. E aqui nessa remessa está faltando um de chocolate, que foi o qual eu assei junto com esse daqui de goiabada e de frutas, porque já tinha ido. E o rendimento da cobertura foram de 5 bolos com o meio bem recheado, do jeitinho que eu mostrei para vocês. Esse de goiabada eu coloquei somente ali em volta mesmo para não ficar enjoativo e finalizei com pedaços de goiabada que eu cortei em forma de coração, utilizando um cortador. E finalizei dessa forma. Olha, gente, que lindeza. E eu te digo, se você ainda não sabe o que vender nesse fim de ano, venda bolotone, porque vende mais que panetone. Finalizei aqui colocando a minha logo e também o Feliz Natal ali de chocolate. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, aonde eu comprei, que foi da 3D Formas. E ainda tá tendo o cupom de desconto, Bruna10. Dá para aproveitar ainda, viu, gente? Esse aqui foi o qual eu falei que eu ainda ia finalizar com os brigadeiros. E eu não pesei para falar para vocês, porque eu não vendo por peso, e sim o sabor. E, gente, me conte se você já lucrou com as receitas de fim de ano aqui do canal. O outro vídeo do bolotone teve muitos retornos, muitas pessoas conseguiram lucrar muito com ele, que foram os bolotones simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês. E se você lucrar com esse também, volte aqui para me contar. Eu gosto muito do retorno de vocês. E quem acompanha o canal já sabe, as minhas fotos ficam disponíveis lá no meu grupo do Facebook. Quem quiser pode utilizar. Gente, não é enganar cliente, você vai simplesmente falar, essa foto não é minha, somente para o cliente ter uma referência. Porque às vezes as pessoas não têm dinheiro nem para começar e fazer o teste. Então a melhor coisa é sempre a sinceridade. Todas as fotos de sobremesas eu deixo disponível lá no grupo, não coloco o meu nome justamente para quem precisar utilizar. E, gente, lembrando, se aqui o custo for alto para você começar, você não precisa fazer o gourmet. Aproveita essa massa e faça os bolinhos simples. Vai lá conferir o outro vídeo. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero de verdade que esse conteúdo ajude todos vocês. E se puder, compartilhe muito esse vídeo. Deixe também aqui o seu comentário. Mesmo se for um coraçãozinho, já vou entender que você gostou do conteúdo. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!